Ow! Jeez, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. Yeah, but it still hurts. Oh, yes, the past can hurt. Nunca subestime filmes infantis, você não faz ideia do tanto de inglês que dá pra aprender com eles. Aqui em casa, com os meus filhos, assistir desenho acabou virando rotina nos fins de semana. E toda vez que eu vejo esses filmes, eu falo, cara, isso aqui não é um filme. Isso é um material pra aprender inglês. E é o que muita gente não enxerga, porque quando a gente fala de material, a gente pensa numa apostila cara, num livro da escola, e você não precisa de nada disso pra aprender inglês. O seu principal material de estudos é a mídia que o falante nativo consome, e principalmente aquele que ele consome desde criança. Faz o seguinte, faça o teste. Troca os livros de gramática sobre inglês por livros em inglês, filmes, séries, documentários. Cara, você vai descobrir que o inglês não é pra ser apenas mais uma matéria que você estuda na sua vida, mas sim uma habilidade humana que você vai sim adquirir tão facilmente, naturalmente, prazerosamente, quanto eu aprendi e também como meus alunos, que eu tenho certeza que vão comentar aqui nesse vídeo. Resumindo, não estude inglês. Leia, ouça, assista, consuma, experiencie o idioma. E eu duvido o inglês não entrar na sua cabeça assim. Nessa aula você vai aprender bastante coisa nova com duas cenas clássicas do filme Lion King. Então, sem mais delongas, bora lá pra primeira cena. Look, Simba. Everything the light touches is our kingdom. Cara, existe uma coisa bem especial quando se trata de filme dublado. E quando eu falo dublado, não é nem a questão de idioma, e sim sobre voice actors, né? Sobre atores de voz. Porque diferente de um filme tradicional, que a pessoa, né, tá naquela cena, conversando com alguém, ou correndo e falando, o ator de voz, ele tá ali numa cabine, lendo o roteiro, as falas dele com calma. Então, sim, esse tipo de material é muito bom pra você treinar o seu listening, porque as palavras são mais bem pronunciadas do que em filmes tradicionais. Interessante isso, né? Tem a questão de não ter a imagem da pessoa, né, pra você fazer aquela leitura labial, de linguagem corporal, né, todo o ambiente, mas em compensação, a pronúncia é muito boa e perfeita pra você praticar os seus ouvidos, tá? Eu costumo até recomendar para os meus alunos assistir filmes estrangeiros, assim, de países que não são falantes de inglês, só que dublados em inglês. Porque aí a pessoa que dubla, né, dubla no estúdio e tudo mais, até mesmo o volume é mais alto, né? Não sei se você já percebeu isso. Coisa dublada geralmente é mais alta. Então bora lá, o que o Mufasa tá falando aqui? Ele falou, look, Simba. Olha, Simba. Everything the light touches. Tudo. Everything. Ou literalmente todas as coisas. Everything. Thing também é coisa. Tudo que. Cadê o que? Tá oculto aqui, não precisou de falar o that. Se ele quisesse, tudo bem. Everything that the light touches seria válido também, tá? Então, tudo que a luz toca, everything the light touches. Então, o verbo tocar, relar, é touch. Só que, quando se trata de um ele ou ela, a gente coloca ES no final dessas palavras com CH, né? Então, ficou tudo que a luz, no caso, ela toca. Everything the light touches. Ah, mas se eu esquecer de falar ES, se eu falar everything the light touch. Bom, você errou a conjugação. Vai soar tipo assim, tudo que a luz toca. Fica estranho, né? Então ele fala que tudo que a luz toca is our kingdom. É o nosso reino. Então ele tá mostrando ali pro Simba, olha, qualquer lugar aqui que bate luz faz parte do nosso kingdom, do nosso reino. E o Simba reage, wow. E é legal ver esse padrão, né? Tipo W-O-W, que se expressa wow. O inglês é muito bom em relação a padrões, mas também tem exceções, né? Então, tipo, se eu colocar um L, L-O-W, não é low. Aí é low. Mas tem várias palavras em que você vai ver O-W e a pronúncia vai ser ow. Look, Simba. Everything the light touches is our kingdom. Agora a gente vai ouvir a continuação dessa instrução aí do Mufasa pro Simba. Bora lá. A king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. And this'll all be mine? Everything. Cara, essa voz dele é muito boa, a pronúncia é muito clara. Então ele fala a king's time as ruler, ou seja, o momento, o tempo, o período, né, o time de um rei. Então, o vai ser o A, o D vai ser o apóstrofe S aqui, indicando um possessivo, e o king é o rei. Então, o tempo de um rei, como as aqui, como ruler, como governador, como supremo, né? Rises and falls, uma palavra oposta da outra, né? Fall é cair. Então, rise
é erguer, levantar. E por que que tem um S? Mesma coisa que a gente viu agora há pouco ali no verbo touch, né? Porque tá falando dele ou dela. Aqui um rei é um ele. Então rise fica rises, fall fica falls. Então o tempo de um rei como governante se levanta e cai, né? Tipo, ergue, sobe e cai. Rise igual o sol, né? O sol a gente fala sunrise, que é o nascer do sol, né? O sol subindo, rise of the sun. Como o sol. Like the sun, né? Like não é só o verbo gostar, também serve para comparar, né? Dizer igual ou parecido. One day, um dia, Simba, the sun will set on my time. Então, um dia, o sol vai set. Então, assim como a gente tem sunrise, que é o erguer do sol, né, o nascer do sol, a gente tem também o sunset, que é o pôr do sol. Então, ele está falando que um dia o sol vai se pôr, né, no meu tempo, né, na minha hora, on my time. Aqui, here, and will rise, né, e vai nascer o sol de novo, né, com você, with you, as the new king. Como o novo rei. Eu não sei você, mas eu acho tão legal essas cenas que tem frases impactantes e bonitas, né, com palavras fortes, porque esse tipo de coisa acaba impressionando o nosso cérebro, né? Não é tipo uma coisa vaga, não, é um rei falando com o filho dele, numa linguagem bem diferente. Então tem vocabulário que acaba grudando mais, sabe? Você lembra mais por ter essa conexão emocional. Eu tenho certeza, por exemplo, que tem muita gente assistindo essa aula que aprendeu agora o que é sunset e sunrise e nunca mais vai esquecer. Só por ter sido uma cena legal, uma cena forte ou interessante pra você, tá? Nunca esquece que idioma é uma coisa emocional também. Daí o Simba faz a seguinte pergunta: e isso vai tudo ser meu? Fazendo uma tradução bem literal aqui, né? Tipo, isso tudo aqui vai ser meu? And this will all be mine? Mas, Gabriel, a gente aprende na gramática que quando você faz uma pergunta com will, é ele que vem primeiro. Sim, você não tá errado, né? Gramaticalmente falando, seria will this all be mine? Só que tem duas coisas pra você. Primeiro, que a gramática não manda muito, né? Quem manda é o falante nativo do idioma, então ele quebra regras. Então não tem dessa, tipo, ele cometeu um erro, então vai ter que parar, né? Começar de novo. Não. Se a mensagem tá clara, tudo bem. Segunda coisa, é muito costumeiro falar assim, tá? Principalmente quando é uma informação que é nova para a pessoa acaba falando uma frase afirmativa, né, na mesma construção que uma frase afirmativa, só que com um tom de interrogação, tá? E o pai dele responde everything, né? Tudo, todas essas coisas aqui. A king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. And this'll all be mine? Everything. Continuando então a conversa, bora lá. Everything the light touches. What about that shadowy place? That's beyond our borders. You must never go there, Simba. Então o Simba repete, né? Everything the light touches, né? Tudo que a luz toca. E ele faz a seguinte pergunta: what about that shadowy place? Porque ele olha lá e vê um lugar, né, que tem uma sombra, um lugar que a luz não toca. Então ele pergunta, what about? E quanto a? É como se fosse só um e, tá? Se fosse tipo, in that shadowy place. E parecido se falasse só and, ao invés de what about. What about, claro, tem mais peso, né? Parece que você tá mudando de assunto. Tipo, você falou tudo isso, beleza, mas e quanto a aquela outra coisa? Quando você fala what about. Então, e quanto àquela, ou aquele, né, lugar, aquele place shadowy. Shadow é sombra. E shadowy seria sombroso, né? Um lugar que tem sombra. Então ele pergunta, e quanto àquele lugar lá, né? Que tá batendo sombra, né? Que a luz não bate lá. E o Mufasa responde, that's beyond our borders. Isso, né? Falando daquele lugar longe, that is, ficou that's beyond. Isso é além, isso é mais adiante, né? Mais pra lá das nossas fronteiras, our borders. Então, se você se perguntar como é que fala fronteira, né? Fronteira no país, em inglês, border, ok? No plural fica borders. Quando eu falo beyond, eu lembro de outro desenho que é o Buzz Lightyear, né? Ele fala to infinity and beyond, né? Ao infinito e além, né? E mais adiante, and beyond, né? Tipo, é além do infinito, é mais pra frente ainda, né? E quase toda aula a gente fala sobre that e this, né? Que muda apenas a distância. Então a tradução de that pode ser isso, pode ser esse, pode ser essa, aquele, aquela, enfim. E seja qual for a tradução que foi escolhida, o mais importante lembrar é que that refere-se a algo que tá longe. E o Mufasa completa falando, you must never go there, Simba. Você deve nunca ir lá,
Simba, sendo uma tradução bem literal, né? Em português, talvez a sequência seria um pouquinho diferente, né? Seria, você nunca deve ir lá. Em inglês, you must never go there, Simba. Mas, Gabriel, me explica essa sequência. Como que eu vou saber que must vem antes? Bom, existe uma explicação, né, por ser um verbo modal. Só que essa é uma coisa não importante para você saber, porque é aquele tipo de informação apenas teórica. Ou seja, é algo que você não vai usar na hora de falar. Então a minha recomendação para você é apenas se familiarizar, tá? Ah, não existe you never must. Existe só you must never. Por quê? Não importa por quê. Igual em português. Ah, por que que se fala eu moro no Rio de Janeiro e não se fala eu moro em Rio de Janeiro? Eu moro em São Paulo e não se fala eu moro no São Paulo. Saber disso não é importante, ninguém fala disso. A única coisa relevante para você saber é que de um jeito soa bem, de outro jeito não soa tão bem, e dependendo da situação pode até haver um mal entendido. Já acabou, tá? Então ele fala, você nunca deve ir lá. Go there, Simba. Everything the light touches. What about that shadowy place? That's beyond our borders. You must never go there, Simba. Parece que o Simba já ia falar alguma coisa, né? Vamos ouvir então o que que é. But I thought a king can do whatever he wants. Oh, there's more to being king than getting your way all the time. There's more? Simba. Então ele fala, but I thought, mas eu achava que, eu pensava que, imagina que já tem o que aqui. Então eu achava que um rei, but I thought a king can do, né, pode fazer whatever he wants. Ou seja lá o que, não importa o que. Whatever passa bem essa mensagem, né? Tipo, seja lá o que ele quiser, ou tanto faz o que ele quiser, ou até qualquer coisa, né, que ele quiser fazer. Whatever he wants. Ah, por que tem um S no want? Mesma coisa lá do touch que a gente viu lá atrás, que tá falando dele. E o Mufasa responde, oh, there's more to being king than getting your way all the time. There's more. Há mais. Existe mais. There's more to. Se fala bastante assim em inglês. Não sei se a gente fala tanto assim em português, mas é muito comum falar coisas do tipo, tem muito mais do que isso que você tá falando. Por exemplo, imagina uma pessoa que só quer jogar videogame. Aí você fala pra pessoa, pô, cara, tem muito mais do que jogar videogame. Né? Tipo, a vida é muito mais que isso. Então, pra expressar isso em inglês, a gente fala there's more to. E aí, o verbo seguinte vem com ing, então ele fala que tem muito mais to being king, ele está se referindo a ser rei, então tem muito mais, né, em relação a ser rei do que than, e aí ele vai falar o que é que ele estava pensando, né, que era só isso, então, do que getting your way all the time. O que ele quer dizer? Que para ser rei, né, tem muito mais do que ter as coisas do seu jeito o tempo todo. Então, get your way, aqui tá com ing, né, por causa do there's more to, quer dizer, isso aconteceu com being, né, aqui é por causa do then, então ficou getting your way all the time, o tempo todo, all the time, né, Simba, pô, não é só vida boa, né, tem muito mais na vida de um rei do que fazer as coisas, do que ter tudo do seu jeito, traduzindo já de um jeito que a gente falaria em português, né, e o Simba responde, there's more, né, tem mais, e de novo, de acordo com a gramática seria is there more? Só que por ser uma surpresa, ele fala de uma forma afirmativa, mudando apenas um tom de voz para interrogativo. Então fica there's more? Tem mais? Né? Existe mais? O mesmo que o pai dele falou aqui em cima, there's more. E ele ri, né? Laughs. Essa palavra é bem diferente do que a gente imagina, né? Quando a gente ouve laugh, a gente imagina um F, PH, sei lá, mas nunca GH. Vamos ver então qual vai ser a explicação do Mufasa para isso. Everything you see exists together in a delicate balance. As king, you need to understand that balance and respect all the creatures, from the crawling ant to the leaping antelope. Everything you see. Então, tudo que você vê, everything you see exists, aquela letra S de novo, né? Porque tá falando de tudo aqui. Quando a gente fala palavras como tudo, todos, ninguém, todo mundo, a gente tá se referindo a um ele ou ela em inglês, né? Então, por isso, letra S para qualquer verbo conjugado para essas palavras. Então, tudo que você vê existe junto, together, pode ser juntos, juntas. Ina, que seria literalmente em um ou em uma. Pode ser também num ou numa. E aí vem delicate balance. Balance é equilíbrio. E balance também é saldo. Quando você está falando de banco, o seu bank balance é o seu saldo bancário. Então aqui não está falando de banco, mas está falando de equilíbrio. Então tudo que você vê existe em um equilíbrio. Num equilíbrio delicado. Ele completa. Como rei, as king. Então perceba que like é como, igual a gente viu agora há pouco. Só que as é um como de descrição, tá? Não é um como de
comparação. Ele não tá falando que ele vai agir que nem um rei ou como, parecido com um rei. Não, ele falou como rei. É tipo, literal, tá descrevendo. Como rei, você precisa fazer isso. As king, you need to understand. Você precisa entender esse equilíbrio. E é aquele tipo de esse que é uma coisa um pouco distante. Tá se referindo de algo que não tá na frente dele agora. Geralmente, quando a gente fala de algo abstrato, é como se aquilo estivesse longe. Então a gente fala mais that do que this. E de novo, a tradução vai ser esse ou essa. Como tá aqui. Como rei, você precisa entender esse equilíbrio. E respeitar. And respect all the creatures. Respeitar todas as criaturas. All the creatures. Aí o que ele fala em seguida tá dentro de uma estrutura. Olha só, from significa de, do ou da, indicando origem, né? Como se fosse um desde. Isso aqui, to, que aqui tá fazendo o papel de até ou ao, né? Então você já sabe que é um intervalo de, ao, desde, até. Então ele fala desde the crawling ant, ant é formiga, e crawl seria engatinhar, tipo um bebê engatinha. Mas se tratando de animais pequenos ou insetos, a gente usa esse verbo crawl, no sentido de andar mesmo, só que com um tom de que é algo bem baixo, bem pequeno. Então o exemplo dele é desde a formiga andante até the leaping antelope. E parece até, né? Antílope, leaping. Leap é bem parecido com jump, que é saltar ou pular. Em português também tem dois, né? Tem saltar e pular. Em inglês tem jump e leap. Então ele precisa respeitar todas essas criaturas, né? Desde a formiga até o antílope saltante. Everything you see exists together in a delicate balance. As king, you need to understand that balance and respect all the creatures, from the crawling ant to the leaping antelope. Daí o Simba questiona, e é interessante a resposta do Mufasa. Ouve só, take a listen. But Dad, don't we eat the antelope? Yes, Simba, but let me explain. When we die, our bodies become the grass, and the antelope eat the grass. And so, we are all connected in the great circle of life. Olha só, tem um erro de digitação aqui, só que eu deixei quieto só para exemplificar um princípio de pronúncia, que é a vogal schwa. A gente já falou bastante aqui no canal, tem uma aula só sobre isso aqui também, que nada mais é o som a em qualquer vogal, letra A, E, I, O, U, pode ter som de a. E quando o Simba falou antelope, ele falou diferente do pai dele, ele falou antelope. Então o I passou a ter som de a, algo comum pra caramba em inglês, principalmente em palavras maiores. Então se esse assunto é completamente novo pra você, confere a aula sobre a vogal schwa pra você entender mais, tá? Então o Simba pergunta, but dad, mas pai, don't we eat the antelope? Nós não comemos? Don't we eat? Então pra afirmação seria we don't eat, nós não comemos. Don't we eat? Pra perguntar, nós não comemos? É um antílope? O pai dele responde, yes, Simba, né? Sim, Simba, but let me explain, mas deixe-me explicar. Let me explain. Olha que pedaço útil de frase, né? Let me explain. E ele conta que essa frase é bem clássica do Mufasa. When we die, quando nós morremos, when we die, our bodies become the grass. Nossos corpos, our bodies. Olha que interessante. Body termina com Y, né? No plural, a gente tira o Y e fica I-E-S. Our bodies. E na pronúncia, claro, é só o som de S que acrescenta, né? Então, quando nós morremos, nossos corpos se tornam, become. Eles viram, se tornam, passam a ser the grass, passam a ser a grama, né? Viram a grama. You antelope and the antelope eat the grass. E o antílope come a grama, né? Quando a gente morre, o nosso corpo vira grama e o antílope come a grama. E então, and so, we are all connected. Nós estamos todos conectados. We are all connected. Todos conectados in the great circle of life. No grande, great significa ótimo também, mas se fala bastante great no sentido de grande, de importância, né? Não necessariamente tamanho. Pode sim se referir a tamanho, mas nem sempre, tá? Então, se você fala, por exemplo, que você tem um grande amigo, pode ser que seu amigo seja grande de estatura, mas não necessariamente, né? Tá falando que a pessoa é grande de importância. No grande circle of life. Um grande círculo da vida, que é um termo que se fala durante o filme todo, né? A música principal fala toda hora Circle of Life. E sim, círculo da vida. Se não me engano, em português ficou ciclo, mas em inglês tá círculo, circle, e não cycle. But Dad, don't we eat the antelope? Yes, Simba, but let me explain. When we die, our bodies become the grass, and the antelope eat the grass. And so, we are all connected in the great circle of life. Agora então a gente vai para uma outra cena clássica também, com um vocabulário bem interessante para quem tá aprendendo, que é quando o Simba já tá bem maior e ele tem aquela visão, né, que o pai dele aparece para ele e fala com ele. Bora lá, vamos acompanhar. Simba, you have forgotten me.
No. How could I? You have forgotten who you are and so forgotten me. Olha só, aqui a gente tem um exemplo do Present Perfect. Mufasa fala, Simba, you have forgotten me. A tradução é, Simba, você esqueceu de mim. Daí, nesse momento, surge aquela pergunta clássica. Gabriel, qual é a diferença entre you have forgotten me e you forgot me? Porque a tradução é a mesma, né? You forgot me seria você se esqueceu de mim. You have forgotten me também. Você se esqueceu de mim. A mensagem muda? A resposta é sim. Muda bastante. Quando você fala no passado simples, you forgot me, o próprio nome fala, é simples. Então soa como uma coisa única, um evento único, sabe? Tipo, você esqueceu do jogo ontem. Você esqueceu suas chaves aqui, entendeu? Parece uma coisa muito mais pontual. Agora, you have forgotten já soa como algo que ele fez ao longo de um tempo, né? Tipo, Simba, você cresceu, né? Você tá adulto agora, olha quanto tempo faz que a gente não se fala, e ao longo de todo esse tempo, você se esqueceu de mim. Não é um evento único e pontual. Se você tem dúvidas ainda sobre o Present Perfect, tem uma aula completa aqui no canal, onde eu mostrei todas as possíveis aplicações do Present Perfect. Então, não deixe de acompanhar lá. Aí o Simba reage, né? Ele fala, no, how could I? Né? Como que eu poderia? Então, I could seria eu poderia, afirmando, could I para a pergunta. Então, como que eu poderia? How could I? Could também é um verbo modal, assim como must. E sim, faltou uma letra L aqui, que na hora que eu for digitar, sei lá o que aconteceu. You have forgotten who you are, and so forgotten me. Então ele explicou, né? Você se esqueceu de quem você é. Who you are. E então, and so, né? Tipo, como consequência, então já que você esqueceu quem você é, você também me esqueceu. É isso, forgotten me. Não precisou falar o have de novo, porque já tem o have ali conjugando os dois, forgotten. E ao ouvir o áudio novamente, preste atenção como é que ele fala forgotten. Ele não fala bem o T, sabe? Tipo, forgotten. Ele fala mais pra dentro, sabe? Tipo, forgotten. Algo bem comum em alguns sotaques do inglês também. Tem pessoas que vão falar, tipo, mountain, falam mountain, something, fica something. Dependendo da pessoa que você tá falando, né? O sotaque dela, de onde ela é, ela acaba falando mais desse jeito do que outras. Simba, you have forgotten me. No. How could I? You have forgotten who you are and so forgotten me. E o Mufasa continua falando. Vamos ouvir. Look inside yourself, Simba. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life. How can I go back? I'm not who I used to be. Pô, essa cena é bem forte, né? Mufasa fala, look inside yourself, Simba. Olha pra dentro de você mesmo. Look inside yourself. Sempre que você ouve self, você já pensa em algo reflexivo, né? Tipo, a mim mesmo, a você mesmo, a nós mesmos. No caso aqui é você mesmo por causa do your, né? Yourself. Então, olhe dentro, look inside, né? Olhe pra dentro de você mesmo, Simba. Ele continua, you are more than você é. You are more, você é mais que, o than é o que ou do que de comparação. Então, você é mais do que than what? E olha só um conflito de tradução que a gente pode ter. Than significa que ou do que, né, de comparação. Então, quando ele fala more than, é mais do que. E what significa o que, né, além de significar qual também. Então, em português ficaria estranho, né? Tipo, você é mais do que o que. Então, não precisaria dos dois, né, em português. Em inglês a gente usa os dois, tá? Então, você é mais do que, traduzindo um só, você se tornou. Então, de novo, present perfect aqui. Se falasse só became, seria o passado simples, dizendo que ele se tornou de uma forma mais pontual. Mas, como o Mufasa quer falar que ele se tornou, né, ao longo do tempo, ele fala you have become. É interessante que nesse cenário, o present perfect é muito usado, né? Nesse cenário de que uma pessoa não vê a outra há um bom tempo, aí a pessoa fala, né? Tipo, nossa, como que você evoluiu? Como que você cresceu? Como que você melhorou? Então, esses verbos todos são conjugados no present perfect em inglês. Então, sei lá, faz um ano que você não vê um sobrinho. Aí você fala, nossa, como que você cresceu? Então, ele não cresceu em um dia, né? Ele cresceu ao longo do tempo. Ou você quer falar, nossa, como que o seu inglês melhorou? Então, o seu inglês has improved. Né? Não melhorou, tipo, do nada, assim. Melhorou ao longo do tempo, tá? Então, pensa sempre assim. Para memorizar qualquer princípio gramatical,
você não vai memorizar necessariamente a regra, e sim os exemplos mais relevantes para você. Então busca frases de exemplo, busca situações em que aquilo foi usado para você usar de referência na hora de falar, e não a regra em si, beleza? E ele completa falando, you must take your place in the circle of life. Você deve, you must, take costuma ter bastante uso, né? Mas um que a gente aplica bastante é no sentido de tomar, de pegar algo de alguém. Você deve tomar o seu lugar, take your place, tomar o seu lugar no circle of life, né? No círculo da vida. Fala bastante ao longo do filme. E o Simba fala, how can I go back? Como? Como que eu posso, né? Como posso eu? E de novo, para afirmar seria I can, para pergunta can I? Como eu posso voltar, né? Go back. Literalmente ir de volta. Como é que fala voltar em inglês? Ir de volta. Go back. E aí, levando isso em consideração, você pode alterar o verbo aqui, não precisa ser só go, tá? Se você quiser falar, por exemplo, voltar, no sentido de voltar pra cá, você fala come back, né? Tipo, voltar pra cá, pra esse lugar aqui. Se você quiser ser específico que a pessoa vai caminhar de volta, a pessoa vai walk back. Se vai dirigindo, drive back. E assim por diante. E o Simba fala I'm not who I used to be. Eu não sou quem. I'm not who. Não sou quem I used to be. Não sou quem eu costumava ser. I used to. Eu costumava, né? Algo que eu fazia e não faço mais. Então ele pergunta, né? Como que eu posso voltar? Eu não sou aquela pessoa de antes, né? Eu não sou quem eu costumava ser. Who I used to be. Look inside yourself, Simba. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life. How can I go back? I'm not who I used to be. Daí vem aquela frase clássica, né, do Mufasa, que é Remember who you are. Vamos ouvir. Remember who you are. You are my son and the one true king. Remember who you are. No, please, don't leave me. Father, don't leave me. Cara, com essa música de fundo, com essa voz e com essa história, você tem um combo perfeito, né, de um filme bem impactante, principalmente pra criança, né? Então o Mufasa fala, remember who you are. Lembre-se de quem você é. E eu sempre comento sobre a reutilização de frases, né? E essa frase aqui, especificamente, cara, me traz tanta lembrança de tanta coisa. Tipo, tem música que fala Remember Who You Are. Quando foi sair a série do Avatar lá, eu lembro no trailer falando Remember Who You Are. Sei lá, em palestras motivacionais, você pode ouvir essa frase, Remember Who You Are. É uma frase bonita em inglês. Ela soa muito bem. A gente pode ouvir ela com bastante frequência. Daí ele continua falando You are my son. Você é meu filho. You are my son. And the one true king. The one. A gente pode dar um pouquinho mais de atenção nessas duas palavras juntas. Quando alguém fala the one, a pessoa está se referindo a algo único, algo específico. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que as pessoas usam muito, que é, por exemplo, o cara que tá procurando uma namorada. E aí ele tá escolhendo, né? Tipo, tem várias opções, e aí ele fala, opa, essa aqui é the one. Essa é a escolhida, essa é a especial, essa é the one. E eu dei esse exemplo por ser algo que a gente ouve com bastante frequência, principalmente em filme, assim, mas que pode ser aplicado em qualquer situação. Tipo, você tá procurando o livro, esse livro, é esse que é the one. Esse é o especial, esse é o único. É o diferente de todos. É difícil ter uma tradução fiel, que tem o mesmo peso de the one em inglês, quando se passa para o português, mas a gente tenta. Tá falando aqui, você é meu filho e o único verdadeiro rei. The one true king. Levando em conta que the one tem esse peso que eu comentei. E true é verdadeiro, então verdadeiro rei, true king. Ele repete, remember who you are. E você vai perceber que não é muita gente que fala remember, muita gente fala remember, fazendo o som de schwa aqui no ra. E aqui no finalzinho também, né, não é remember com er, é mais mais para um a, né, do que um e. Então fica remember who you are. Lembre-se de quem você é. Daí a fumaça vai sumindo ali e o Simba fala, no, please, don't leave me. Não, por favor, please, não me deixe. Don't leave me. Cuidado só pra não confundir com live, de viver, morar. Esse é leave, com i longo. Tô rindo assim, leave. Father, don't leave me.
pai, não me deixe. Lembrando que é muito formal se dirigir ao pai em inglês falando father, tá? Geralmente se fala dad ou algum outro apelido, mas father é mais formal, então cabe perfeitamente aqui pro caso do Simba, né? Que é o filho do rei. E por último, remember. Fica várias vezes, né, ecoando. Remember, remember. Uma cena super marcante nesse filme. Remember who you are. You are my son and the one true king. Remember who you are. No, please, don't leave me. Father, don't leave me. Daí vem aquela cena que você viu no comecinho dessa aula, onde o Rafiki aqui vai ensinar uma lição pro Simba. Vamos acompanhar. Ow! Jeez, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. Yeah, but it still hurts. Oh, yes, the past can hurt. Então o Rafiki bate ali no Simba, né? E o Simba fala, au, jeez. Só essas expressões, né? Au, no lugar de ai, né? Quando dói alguma coisa, né? Em inglês geralmente se expressa com au ou ouch. E ele fala jeez, que é um jeito curtinho de falar Jesus, né? Tipo, Jesus. E talvez em português a gente não falaria Jesus nesse momento, mas a gente falaria, tipo, nossa, credo, né? Jeez. Que é isso? E ele pergunta, what was that for? Mudando um pouquinho a sequência aqui, ó. O for é o para. E aí a gente poderia falar o para primeiro em português, né? Tipo, para que? For what? Né? Pra que foi isso? Né? Tipo, isso foi pra quê? A sequência bem misturada, né? What was that for? Em inglês, quando a pergunta é com essas palavras, com WH, essa deve ser a primeira palavra da pergunta. Então, tipo, não existe em inglês falar, você mora onde? Não, em inglês tem que falar onde você mora. Você vai quando? Não, em inglês tem que ser quando você vai, né? Palavras como o que, quando, onde, como, por quê, quem, sempre vai estar no começo. E aí, se tiver alguma preposição, ela vai lá pro final da frase, tá? Então, pra que foi isso? Se quiser perguntar pra que, em inglês é what for, né? Pra que? What for? E o Rafiki responde, it doesn't matter. Só que ele tem um sotaque africano, né? Ele fala, it doesn't matter, que é o mesmo que it doesn't matter, que significa não importa. It doesn't matter. It's in the past. Só que com o sotaque dele ficou it's in the past. Então, past e past, mesma coisa. Aí está no passado, né? Não importa que doeu aí, é porque está no passado. E o Simba fala, yeah, sim, mas it still hurts. Isso ainda dói, né? Ainda machuca. É um verbo doer e machucar em inglês é o mesmo, é hurt. Ah, ele é tanto ativo quanto passivo. Então você vê no contexto. Se eu quiser falar que uma pessoa machucou a outra, eu falo que essa pessoa hurt a outra. Agora, se quiser falar que meu braço está doendo, em inglês eu digo que meu braço hurt. Então é o mesmo verbo. O machucar, né, ferir, e também doer. E o Rafiki fala, oh yes, the past can hurt. É o passado pode doer. The past can hurt. Ow! Jeez, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. Yeah, but it still hurts. Oh, yes, the past can hurt. Daí a gente vai concluir com a lição que o Rafiki ensina pro Simba, né? Depois dessa demonstração que ele fez. Vamos acompanhar. But the way I see it, you can either run from it or learn from it. Ah, you see? So what are you going to do? First, I'm gonna take your stick. No, not a stick. Olha que interessante. Com um sotaque africano, ele fala mais stick ao invés de stick. Aqui a gente fala com o i curto, né? Stick, ao invés de stick. E eles representaram bem isso no sotaque. Então o Rafiki fala, but the way I see it, que é uma expressão pronta em inglês também, que é equivalente a ao meu ver, né? Tipo, da minha perspectiva, the way I see it, literalmente seria da forma que eu vejo isso. You can, você pode, either, que pode ser também either, não lembro qual que ele falou, either ou either, mas as duas pronúncias são válidas, tá? Então você pode ou, então either significa ou, só que é um ou que você já avisa que vai ter mais itens, então vai ser ou uma coisa, aí tem o outro ou, or a outra. Se tivesse um terceiro, teria or de novo, e o either só no começo, tá? Então ele fala, da forma que eu vejo isso, você pode ou correr disso, run from de origem, né? Tipo correr disso, correr pra longe disso, ou aprender disso, learn from it. Olha como que encaixou bem o run from e o learn from nessa frase, né? Porque from indica a origem, então aprender disso. Tipo, o aprendizado vem a partir disso. Disso o quê? Do passado.
Ele tá falando que o passado dói, só que você pode correr dele, né, fugir dele ou aprender dele. Talvez em português a gente falaria aprender com ele. E aí ele tenta bater no Simba de novo, né? E o Simba desvia. Ele fala, you see? Tá vendo? You see? Boa expressão essa, né? Tá vendo? So, what are you going to do? Ele fala bem acentuado, né? What are you going to do? O que você vai fazer? E o Simba fala, primeiro, I'm gonna take your stick. Eu vou take, que a gente falou agora há pouco, no sentido de tomar, né? De pegar de alguém. Eu vou take, eu vou pegar o seu stick, que é aqui, né? O stick. Stick também pode ser vareta, tá? E outras coisas parecidas. Em inglês, quando você quer falar carro de transmissão manual, né? Tem um apelido que é drive stick. Se alguém perguntar, você sabe como drive stick? A pessoa tá perguntando, você sabe dirigir carro manual? Em muitos países está desaparecendo, né? Ele fala, não, not the stick. Tipo, o stick, não leva ele, né? Em inglês a gente fala isso. Se você quiser falar, por exemplo, eu não, em inglês é not me. Se quiser falar hoje não, você fala not today. Então, ao invés do não vir depois, ele vem antes e com o formato not, ao invés de no. Beleza? But the way I see it, you can either run from it or learn from it. Ah! You see? So what are you going to do? First, I'm gonna take your stick. No, not a stick! Cara, obrigado por chegar até aqui nessa aula. Se você gostou, deixa o like aqui, comenta o que você achou. Aí, se você quiser aprender mais inglês comigo, os links estão aqui embaixo para aulas particulares ou para o meu treinamento. Muito obrigado mais uma vez. E se quiser maratonar, tem mais uma aula aqui para você. Te vejo lá. Tchau, tchau.